Comissão de Direitos Humanos vai discutir a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O plenário pode votar projeto que regula o direito de greve no serviço público e a reforma da Lei de Execução Penal. E senadores querem impedir que banda larga fixa tenha franquia de dados limitada. Olá! A Comissão de Direitos Humanos debate na próxima semana irregularidades na produção e na venda de carne no Brasil. A operação da Polícia Federal descobriu um esquema que envolvia frigoríficos e servidores do Ministério da Agricultura. O assunto repercutiu no plenário do Senado. Nesta segunda-feira, quase todo o tempo dos discursos na tribuna foi para falar sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Hoje, a União Europeia já cancelou as compras da carne. Veja as consequências. Então, mesmo que nós tenhamos que fazer todo esse serviço, é preciso que, como acontece nos países desenvolvidos, quando o problema ia aparecer, o governo correr para explicar para o comprador lá fora e para o comprador aqui dentro o que está acontecendo. Na verdade, carne fraca deve ter o delegado responsável por essa operação. Pela responsabilidade, a carne fraca deve ser dele. A necessidade de se aparecer dos holofotes e colocar nosso principal matriz da nossa economia brasileira na situação de vexame que se encontramos hoje perante o Brasil e perante o mundo. A denúncia de que funcionários do Ministério da Agricultura recebiam propina para permitir a produção de alimentos fora do padrão de qualidade e de que a carne vencida era tratada com produtos químicos para ser vendida. E o resultado de toda essa operação foram 309 mandados, quase 40 deles de prisão. E, além disso, é claro, muita repercussão no cenário econômico, já que o Brasil é responsável por aproximadamente 7% do mercado mundial de agronegócios. Para alguns senadores, o barulho da Polícia Federal foi exagerado e pode comprometer a economia do Brasil. Causou um prejuízo à imagem brasileira de graça. Se fosse verdade, tudo bem, vamos divulgar, mas isso não existe. Foi uma interpretação errada, que eu penso que poderia muito bem uma instituição como a Polícia Federal ter ali um suporte técnico. O senador Paulo Paim acredita que a Polícia Federal não foi irresponsável. Ele convocou uma audiência pública sobre o assunto na Comissão de Direitos Humanos na próxima terça-feira. Paim disse que recebeu mensagens de funcionários dos frigoríficos confirmando as denúncias. Eles mandam gravações dizendo que é isso mesmo, é um cheiro insuportável, quando eles têm que trabalhar essa carne podre para ser recuperada. O termo que eles usam é uma carniça, só eu sei porque eu estou lá, eles dizem na gravação e mandaram para mim, por exemplo. No domingo, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu com o presidente da República e embaixadores de países que importam a carne brasileira. Ele afirmou que 99% dos produtores fazem a coisa certa e que, a partir de agora, a investigação terá amparo técnico. Em nota, a JBS, que representa a Friboi, disse que nos últimos 2 anos recebeu 340 auditorias e que nenhum dirigente da empresa foi alvo de medidas judiciais. Já a BRF, que representa a Sadia e a Perdigão, afirmou que a fábrica alvo da operação responde por menos de 5% da produção e tem 3 certificações internacionais. Depende de um acordo entre os líderes partidários a votação em plenário de um projeto para mudar uma lei que interessa a todo o país. A Lei de Execução Penal trata do cumprimento da pena, dos direitos dos presos e de sua reintegração à sociedade. A legislação atual é de 1984. Uma comissão de juristas propôs 200 alterações. O projeto ganhou urgência depois que mais de 130 presos foram mortos em rebeliões e chacinas nos presídios brasileiros desde o início do ano. De acordo com o consultor legislativo que fez a análise técnica do texto, um dos principais objetivos é reduzir a superlotação dos presídios. Faltam vagas no semiaberto, no aberto, o que faz muitas pessoas terem que esperar
num regime mais rigoroso de pena. Isso não ressocializa, prejudica a saúde de vários presos, insatisfação, o que tem motivado várias rebeliões. O texto proíbe que as penitenciárias tenham um número de presos superior à capacidade. A Justiça deverá fazer mutirão nos presídios que estiverem superlotados. Perto do fim da pena, os presos poderão ter a liberdade antecipada. O projeto torna automática a progressão de regime e facilita a aplicação de penas alternativas. Para aumentar o número de vagas e melhorar a estrutura dos presídios, impede o corte de recursos do fundo penitenciário. Também cria órgãos públicos municipais e estaduais para acompanhar o cumprimento das penas. Órgãos para cuidar de monitoração eletrônica de presos, órgãos para cuidar de penas alternativas, etc. Né? Torna a reforma muito cara, né? Não diz quem vai pagar essa conta. E eu acho que isso não é necessário. Outro foco da proposta é reinserir o preso na sociedade. E uma das maneiras é promover o trabalho na prisão. Empresas que empregarem presidiários e ex-detentos ganharão incentivos fiscais. E o preso empregado vai ter aumento da remuneração de 75% do mínimo para um salário inteiro. Pela proposta, além do trabalho e do estudo, o artesanato e a leitura também vão dar direito à redução da pena. O consultor explica que ressocializar o preso diminui a chance dele voltar ao crime. Nosso índice de reincidência hoje está em torno de 70%. Quer dizer, isso não interessa a ninguém. Interessa à sociedade que essas pessoas saiam do sistema e não cometam mais crimes. Os senadores podem votar nesta semana a regulamentação do direito de greve no serviço público. A matéria está nas comissões, mas há um pedido de urgência para que pule essa etapa e seja apreciada pelo plenário. O pedido esteve na pauta no mesmo dia em que houve protestos em todo o país contra as reformas do governo. O projeto está no Senado desde 2011. O texto original prevê um mínimo de servidores públicos que devem continuar trabalhando durante as greves. Para atividades consideradas não essenciais, 30%, e 50% para serviços essenciais, como saúde, abastecimento de água, energia e combustíveis, coleta de lixo e tráfego aéreo. Policiais militares, bombeiros e forças armadas continuam sem direito à greve. Outras categorias da segurança pública devem manter 80% trabalhando. Mas o relator, Paulo Paim, mudou a proposta na Comissão de Direitos Humanos. Ele defende para todas as categorias de servidores um mínimo de 30% no trabalho durante as greves e só proíbe a paralisação de militares das Forças Armadas. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, mas na quarta-feira passada, o presidente Eunício Oliveira colocou em votação um requerimento para levar a proposta direto ao plenário. Só que nem todos os líderes estavam de acordo. O Brasil todo está nas ruas. Nós votarmos exatamente hoje a urgência para essa matéria é um preço que nós não podemos pagar. É para tentar, na marra, barrar as mobilizações contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. É tentar impor a lei do arbítrio na marra para os servidores públicos e depois, quem sabe, até para os trabalhadores. Não é factível os argumentos aqui apresentados que se queira votar essa matéria de forma assodada, de forma precipitada. Muito pelo contrário, é uma matéria que vem merecendo a atenção de diversos senadores e senadoras. O requerimento de urgência chegou a ser aprovado em votação simbólica com o apoio dos governistas, mas a oposição reagiu para que o pedido fosse votado de forma nominal. O presidente chegou a abrir o painel, mas suspendeu a votação do requerimento e deixou a decisão para esta terça-feira. É importante que essas regras estejam definidas para que assim a gente possa levar adiante o bom debate, levar adiante os movimentos de reivindicação que são justos, que são legítimos, mas que não podem ter abusos que venham a prejudicar o direito da coletividade. Qual o senador que conhece o teor desse projeto? Eu conheço porque sou relator da matéria. A CCJ não se pronunciou. O líder do governo no Senado anunciou que tem um terceiro projeto sobre a greve dos servidores e vai pedir que a matéria tenha prioridade na votação.
O texto prevê escala mínima de 40%, que sobe para 60% no caso de serviços essenciais. Ele cria mesa de negociação, ele cria prazos, ele cria categorias que, em tese, não poderão fazer greve, outras que poderão fazer comunicando determinado prazo, libera a representação sindical de servidor público, que não tem hoje. Se os líderes partidários não chegarem a um acordo, a polêmica no plenário pode ser ainda maior. Baixa velocidade de dados de internet em casa. Esse é um dos pesadelos do mundo moderno. Os lares brasileiros ainda correm esse risco, mas um projeto de lei aprovado pelo Senado pode impedir essa limitação nas franquias de internet. Já imaginou sua vida hoje sem internet? Eu não ia fazer mais nada em casa, porque eu só fico mexendo na internet. Quando você usa a internet, você quer usar bastante. A internet é uma porta para o mundo, você tem acesso a todas as informações e acontecimentos em tempo real, né? Para quem estuda, para quem trabalha, para diversão. E se a internet fosse limitada e você só pudesse assistir a poucos episódios da sua série preferida para não gastar o pacote de dados? A gente ultrapassa sem perceber do tanto que a gente usa, aí seria muito ruim. Isso é um absurdo, né? Porque a gente já faz isso no celular, né? Aí em casa fica complicado. Eu acho que é uma afronta ao direito do consumidor, né? É o que querem as empresas de telefonia. No ano passado, elas pediram à Agência Nacional de Telecomunicações para autorizar a franquia limitada de banda larga. No mundo, 68% dos países oferecem planos ilimitados de internet. A primeira reação da Anatel foi atender ao pedido das teles, o que gerou críticas, inclusive, de parlamentares. Nós estaríamos criando, na prática, classes sociais dentro da internet. Pessoas com melhor poder aquisitivo teriam acesso a mais informações. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes as agências reguladoras que deveriam atuar no sentido de equilibrar o relacionamento entre o consumidor e o prestador do serviço têm se tornado, na prática, defensores do setor empresarial. E esse foi mais um caso, como em outros momentos também a Anatel tem agido dessa maneira. Procurada, a Anatel não quis gravar entrevista. A agência enfrentou também reação popular. No site Avaz, a petição contra limitar a banda larga recebeu mais de 1.600.000 assinaturas. Na enquete do Data Senado, 99% dos mais de 600.000 participantes se declararam contra a medida. Diante das manifestações, a agência preferiu adiar a decisão e primeiro fazer uma consulta pública online até 30 de abril. Mas pode ser que a Anatel nem precise decidir sobre a franquia se o Congresso se manifestar primeiro. 3 senadores apresentaram um projeto de lei para proibir o limite no volume de dados nos planos de banda larga. E uma das propostas já foi aprovada. Para virar lei, ela precisa apenas da confirmação dos deputados e da assinatura do presidente Michel Temer. Nós estamos proibindo, em caráter definitivo, qualquer tipo de restrição. Nós estamos garantindo uma internet livre e ilimitada para todos. Que ela sendo ilimitada e não havendo cobrança da franquia, nós teremos condição de aprofundar ainda mais a sua utilização, como educação à distância, os portais, o entretenimento. Além do texto dos senadores, a Câmara tem pelo menos mais 20 propostas contra a franquia limitada de banda larga. O presidente do Senado pediu pressa aos deputados. Encontrei o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, e pedi para ele para que agilizasse os projetos que foram do Senado para a Câmara. Mas as empresas de telefonia questionam a proibição. Em nota, o Sinditele Brasil, que representa as teles, afirmou que proibir a franquia limitada vai trazer prejuízos à universalização da internet, com impactos nos preços e nas velocidades ofertadas. Para os senadores, o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, já proíbe a franquia limitada. Mas, diante da possibilidade da cobrança, é preciso alterar o texto e deixar claro que ela não é permitida. Vai sepultar toda a pretensão da Anatel e concessionárias de fazer a cobrança que é totalmente indevida.
É o que esperam os internautas. Se está se propondo um serviço de banda larga, tem que ser ilimitado. Ainda mais que você paga por ele, né? E tem que garantir isso, tem que ser garantido por lei, para isso que o Congresso está aí. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado, na internet. Obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.